Olá! Vamos para mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou fazer com vocês um hambúrguer de lentilha com farinha de aveia. É um hambúrguer bem prático. A gente mistura ali a lentilha cozida com os temperinhos, a farinha de aveia, modelamos e levamos para assar. Você pode também modelar e congelar, porque aí você tem sempre congelado, tira do freezer, coloca no forno para assar. É uma outra opção. Antes de fazer a receita, eu quero te falar do processo do cozimento da lentilha. O que acontece? A gente precisa deixá-la de molho de um dia para o outro, pelo menos 12 horas, para eliminar os antinutrientes que tem na lentilha, porque a lentilha ela é do grupo das leguminosas, que são os feijões, né? E a gente sabe que os feijões, eles deixam a barriga bem distendida, dá gases e a gente não absorve minerais como ferro, zinco e cálcio se a gente não fizer o remolho desses grãos para eliminar os antinutrientes que são os fitatos, né? Então, quando você faz esse processo, você já elimina grande parte deles. A outra parte a gente elimina na cocção. Então, eles saem do grão, vão para a água e a gente manda a água embora e a gente tem um grão bem saudável, sem antinutrientes, sem fitatos. Então, primeiro você vai fazer esse processo, depois você vai cozinhar e você pode cozinhar ela na panela normal, porque às vezes a gente perde o time, né, na panela de pressão e o grão fica muito mole. Na panela de pressão, a lentilha ela cozinha mais ou menos 5 minutinhos após a pressão. Na panela normal, ela vai cozinhar uns 10, 15, pode ser que leve até 20 minutos, né? Só que você vai ter um grão mais inteiro, tá? Uma outra dica é que você pode ainda cozinhar lentilha no vapor. O grão fica perfeito. Então, quando você quiser fazer saladas, quiser usar a lentilha mais bonita, o ideal é cozinhar no vapor, tá? Feito esse processo de cocção, a gente vai processar a lentilha já cozida com os temperinhos. Pode usar um processador, ou se a lentilha estiver bem molinha, pode até amassar com um garfo, tá bom? A lentilha, ela é uma fonte de proteína, né? Então ela tem bastante fibras, bastante proteínas e tem um baixo teor de carboidrato. Então ela é um grão mais low carb, digamos assim, né? Já o feijão, ele tem um pouquinho mais de amido, o grão de bico um pouquinho mais de amido. A lentilha, ela tem mais fibras, mais águas, mais proteínas e ela tem mais... E ela tem mais ferro também, tá? Então, agora eu vou colocar os temperos. Aqui eu tenho cominho. O cominho, ele é um tempero bem interessante para você utilizar junto com os grãos, com as leguminosas, porque ele auxilia muito na digestão. Então, sempre que você tiver lentilha, grão de bico, feijão, pode colocar um pouquinho de cominho. Esse aqui é o alho em pó, poderia ser um alho in natura, tá? Não teria problema aqui. O azeite, um pouquinho, sal. Aqui eu vou usar um coentro picadinho. Acho que coentro combina super com lentilha. Mas se você ou alguém aí da sua família não gostar de coentro, pode colocar uma salsinha, tá? Outra coisa que combina muito com lentilha é a canela. Poderia colocar uma pitadinha de canela. Agora eu vou processar. Vou colocar um pouquinho de água, poderia ser a água do cozimento. Você pode reservar um pouquinho, né?
E ela vai ficar assim, olha. Eu gosto ela mais com essa textura mais pedaçuda, assim, ela não fica tão pasta. Porque aí fica mais fácil de modelar os hambúrgueres. Se você deixar ela muito pasta, você não vai conseguir modelar tão bem quanto, tá? Ó. Então, ficou assim o purezinho. Agora eu vou misturar esse queijo, que é um queijo vegano, tá? É um parmesão vegano, ou poderia ser um Minas padrão vegano, um queijo prato, ou uma mussarela vegana, tá? Eu ralei no ralador mais fino. E a marca que eu uso de queijos veganos aqui na escola, que é a Básico. É um queijo que derrete, tá? Ele tem cálcio adicionado. Então isso é muito importante, principalmente para quem segue uma alimentação mais vegana, mais vegetariana. Agora eu vou colocar farinha de aveia. E aí eu vou misturar bem essa massa. Vou provar para ver se tá boa de sal. Se tiver que ajustar alguma coisa, tem que ajustar antes de ir pro forno, porque depois que assou, fica difícil, né? Então eu vou misturar com uma luvinha que vai ficar mais fácil. Até para modelar depois. E aí esse hambúrguer, você pode também grelhar na frigideira ou assar, como eu já sugeri. Tá? Quando você amassa com a mão, fica melhor, porque os ingredientes acabam se misturando, olha, melhor do que com uma colher ou uma espátula, tá? Ó. Fica uma massa bem bonita. Amassa até ele ficar assim. Não pode grudar nas mãos. E aí a gente prova. Pode ser que você sinta o gosto da farinha, né? Porque a massa ainda está crua. Mas depois que assa ou grelha, esse sabor da farinha já vai embora. Perfeito. Muito bom mesmo. Agora eu vou modelar, não vou fazer hambúrguer grandão. Se você for utilizar o aro, dá uma untadinha dentro do aro, para ficar mais fácil de desenformar, tá? E vou te ensinar uma dica. Para pincelar em cima, para ele dar aquele tom mais vermelhinho, eu vou misturar páprica defumada no azeite. Aí fica aquele tom bem bonito. Olha só que bonitinho, tá? Por isso que às vezes usar o aro fica melhor. E também você padroniza, né? Eles ficam do mesmo tamanho. Se você for fazer para vender ou algo do gênero, o ideal é que você pese as bolinhas para modelar todos os hambúrgueres do mesmo tamanho.
fofinho, né? Deixa eu fazer mais um aqui. E o legal aqui é que você tem a lentilha com aveia. Então, a lentilha é uma leguminosa, a aveia é um cereal. Então, quando a gente pensa no casamento, né, como se fosse um arroz e feijão, que o feijão é a leguminosa e o arroz é o cereal, a gente tem um perfil de aminoácidos aqui mais completos quando a gente faz essa junção de uma leguminosa com um cereal, tá? Então, você tem uma proteína mais completa, uma proteína vegetal, com valor biológico mais alto. Então, quando a gente tira a carne, por exemplo, da nossa alimentação, a gente precisa compreender isso, que o principal da alimentação é a proteína, tá? E eu sempre falo nas aulas aqui da escola, também na nossa pós-graduação, que a gente nunca pode comer uma proteína vegetal isolada, sozinha, né? Então a gente sempre tem que ter duas ou mais fontes juntas. Então vamos pensar aqui, eu poderia trazer uma farinha de semente de abóbora, junto com essa farinha de aveia, podia colocar meia farinha de aveia e meia da farinha de abóbora. Eu poderia trazer um tahine no lugar do azeite. Então eu tenho como melhorar ainda mais essa receita pensando em proteína, tá? Aqui nós temos, então, 3, 6, 9 hambúrgueres médios, né? Uma quantidade muito boa. Vou pincelar o azeite com a páprica. Você pode utilizar essa técnica para tudo, assim. Para um peitinho de frango. Às vezes você vai só selar e levar para assar. Uma sobrecoxa. Pensando, né, nos vegetais, a gente pode fazer isso para grelhar um tofu. Então, é uma forma, às vezes vai fazer um croquete, e daí não fica tão seco, né, o preparo. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar lá no forno 5 minutinhos. Aí eu vou virar 160 graus, tá? Eu vou virar eles e vou pincelar novamente esse azeite com páprica, que vai ficar mais uns 3 minutos. O tempo de forno, ele varia, porque assim, quanto menor o hambúrguer, mais rápido vai assar. E quanto mais fino for, mais rápido ele assa, tá? Então tem que ver como vai ser o formato do seu hambúrguer, maior, mais alto, demora mais, tá bom? Vou colocar lá no forno agora. Tcharam! Nossos hambúrgueres de lentilha já estão assados. Seguinte, eles ficaram 15 minutos, total de forno, pré-aquecido em 180 graus, e nós viramos na metade do tempo, pincelamos aquele azeite com páprica, e aí completou o tempo. Então, deixa 7,5, né? E aí vira e deixa mais, deixa 8, vira e deixa mais 7. Agora eu vou colocar aqui nesse prato branco, né? Eu acho que ele fica bonito.
E aí eu vou finalizar, vou servir com uma pastinha, que eu acho que fica legal se você não for montar os hambúrgueres no pão, tá? Ah, e uma dica, olha, quando você vira, ele fica melhor o aspecto, tá? Então, não parece tão sequinho, ó. Tá bom? Ó. Então, a gente emprata assim. Até para colocar num bowl, né? Às vezes vai fazer um bowl com quinoa, dá para colocar lá cogumelos, folhas, vegetais e coloca o hambúrguer de lentilha para fazer a vez da proteína. Agora eu vou colocar aqui essa pastinha de tofu, que é um cream cheese que eu já ensinei aqui no canal. Se ele não tiver ainda, ele vai entrar. Então fica de olho. E fica uma ótima opção para servir junto, porque aqui a gente tem proteína e cálcio e vai somar a nossa proteína com o hambúrguer. Então você vai ter uma refeição bem proteica, baixo índice glicêmico e bem low carb. Então, se você gostou de receitas como essas, já comenta aqui embaixo, deixa o nosso like e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que precisam fazer de repente uma dieta mais vegetariana e vegana e não sabe como trabalhar com os grãos, não sabe como trazer mais proteína para sua alimentação. Então, não deixe de compartilhar, porque quando a gente compartilha conhecimento, esse conhecimento ele fica ainda mais validado, não é verdade? Então me ajudem aí. Um beijo e até o próximo vídeo.